Um dos motivos porque a gente estava dando tantos detalhes, tantas circunstâncias, tantos porquês, tantas contextualizações do sexto mandamento, é que o sexto mandamento ele está sendo a racionalidade dele, a naturalidade dele, e está sendo tremendamente atacada nos dias de hoje, porque existem organizações, a questão principalmente de 80 anos para cá, após a Primeira Guerra Mundial, que elas estão investigando, trabalhando, investindo dinheiro e recursos e pensamento e pesquisas e trabalhos administrativos, políticos, etc., para alterar, decompor o tecido social do mundo moderno, para poderem reconstruir toda a humanidade em padrões inteiramente novos, mas que eles mesmos não sabem direito quais são. Então, existem vários grupos diferentes que estão fazendo a mesma coisa com finalidades últimas diferentes, mas a metodologia é muito semelhante. Então esses vários grupos, no momento, eles estão se unindo, inclusive, porque descobriram que, apesar dos objetivos serem diferentes, a metodologia é igual. Então eles estão trabalhando no sentido de vamos ficar unidos, vamos trabalhar juntos. Quando a gente conseguir desmantelar o tecido social vigente, aí a gente acerta as contas para ver quem fica com a vitória. Então, para você fazer isto, uma das coisas que é necessária para você fazer isso é justamente você mexer, por exemplo, nos padrões das relações sexuais, na concepção que as pessoas têm de sexualidade. Porque isto, você fazendo de uma maneira correta, você inclusive desmantela uma instituição que se chama família. E todos esses grupos estão esperando ansiosamente que apareça uma tecnologia nova chamada clonagem, que quando essa tecnologia aparecer, a dissolução da família vai ser muito mais rápida. Então eles já estão preparando essas coisas. Então é exatamente por causa disso que se diz que as mulheres têm que tomar anticonceptivos, se incentiva todas essas formas novas de sexualidade. Isso é para desmontar pouco a pouco os costumes, para que com o desmantelamento dos costumes se desmantele instituições e se desmantele as unidades básicas que compõem o tecido social vigente. Então, quando as pessoas não conseguem entender essa moral sexual cristã, que basicamente diz que a sexualidade não é um divertimento, mas o seu destino natural, a sua função nós podemos construir uma família, e poucas coisas há tão belas como a família, que uma família bem estruturada é daí que se forma a virtude e a sabedoria, principalmente se os pais, se os pais buscaram antes sabedoria, conhecimento e virtude, para então formarem uma família para poderem repassar isto a outras pessoas que viriam e estão sendo ansiosamente esperadas. Quer dizer, essa é a ideia básica da sexualidade na sua verdadeira natureza. Quer dizer,
a sexualidade existe para que, através dela, exista uma base biológica para você construir uma das coisas mais belas que já foram imaginadas por Deus, que é a família humana. E na própria epístola aos Efésios, São Paulo diz que a família humana reflete as relações que existem entre os anjos, que se iluminam uns aos outros, e que tudo isso remonta à estrutura da verdadeira família, da verdadeira paternidade, que é a paternidade que existe dentro da Santíssima Trindade, que é a do Pai em relação ao Filho. E Jesus, inclusive, ele diz: assim como o Pai me amou, eu vos amei, e eu quero que vocês permaneçam no meu amor. E com este amor com que eu vos amei, eu quero que vocês se amem uns aos outros. Então, o que significa isso? Que Jesus quer que, através da vida espiritual, nós experimentemos o amor que Ele tem por nós. E esse amor que Ele tem por nós, Ele nos dá conforme o amor que o Pai teve por Ele. O amor que o Pai teve com Ele é o amor que existe dentro da Santíssima Trindade. Então, o amor que existe dentro da família divina é aquele que Ele nos transmite na vida espiritual. E Ele quer que a gente, experimentando a gente transmita aos outros. E quando São Paulo diz que Ele quer que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, esse amor que Cristo amou a igreja é o amor com que o Pai amou o Filho. Então é uma concepção de família que remonta em sua raiz ao amor que existe dentro da família, que é a Santíssima Trindade, da qual procede toda a família no céu e na terra, como está escrito lá na Epístola aos Efésios. Toda a paternidade no céu e na terra. Então, isso daí só é possível numa família biológica onde houver sexualidade. Então, a sexualidade, o destino dela, a razão dela é poder construir essa maravilha, que é ali onde a gente tem que aprender o que é o amor de Deus. É para isso que ela existe. Dizendo, os esposos deveriam ser pessoas que experimentaram o amor de Jesus, que não é dele, mas é do Pai. Ou seja, ele vem de dentro da Santíssima Trindade, que é a família de onde origina toda a família. E assim como Ele nos amou, a gente deve amar uns aos outros, e a esposa e aos filhos. Então, essa é a verdadeira função da sexualidade. É constituir a base biológica onde a gente possa fazer um programa desses. É evidente que isso está sendo detonado no plano filosófico, que é um assunto que não vamos entrar aqui, mas no plano pragmático. Tá? Existem ideologias muito bem elaboradas a nível ideológico, a nível filosófico, que estão detonando esses conceitos dentro da elite intelectual da sociedade. Tudo isso depois se reflete em programas bem pragmáticos que querem fazer uma revolução sexual deliberadamente planejada, arquitetada e conduzida, como está sendo feito, e do qual a anticoncepção e todas essas ideias que fazem parecer a moral sexual cristã uma idiotice, e que, na verdade, isto não tem nada a ver com a verdadeira libertação da mulher, nem a verdadeira realização humana, e isso tem a ver com um projeto de reconstrução da sociedade sobre bases que, em última análise, não apresentam fundamento nenhum. De todo esse esforço que eles fazem, a única coisa que tem lógica, não que esteja correto, é o processo pelo qual eles querem destruir a estrutura presente.
o que eles vão construir depois é algo que é totalmente incerto. Não existe praticamente fundamento nenhum em todas as propostas. Elas só têm em comum esse projeto inicial de desmante da presente. Mas o fato é que eles nem sequer entenderam qual é a verdadeira natureza da presente. Então, para o Cristo e para a tradição cristã, existe claramente um projeto para a humanidade que essas pessoas que estão querendo desmantelá-lo mostram que não tem a mínima ideia do que seja. Então a gente tem que pensar muito antes de a gente tomar como certo ideias que não são mais do que manipulação ideológica em massa que está sendo feita com todas as pessoas, principalmente em relação à castidade. A plena realização do projeto divino é o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Mas o lugar onde se aprende a amar ao próximo é numa família. Pode ser uma família biológica espiritualizada no sacramento do matrimônio, ou pode ser uma família espiritual. Mas é numa família onde se aprende os mandamentos, a viver profundamente os mandamentos do amor a Deus e ao próximo. E a maioria das famílias não são famílias puramente espirituais. A maioria das famílias serão sempre as famílias biológicas elevadas a sacramento. E estas não podem subsistir sem uma concepção clara da sexualidade. Se você detona isto, você está detonando não só as famílias, como você está detonando as possibilidades reais das pessoas vivenciarem o que é o mandamento do amor a Deus e o que é o mandamento do amor ao próximo. Principalmente aquele amor ao próximo, onde Jesus pede que a gente não apenas nos ame uns aos outros como a nós mesmos, mas com o mesmo amor com que Ele nos amou, que não é o amor dele, inclusive, é o amor que Ele recebeu do Pai, que vem lá de dentro do mistério da Santíssima Trindade. Isso é uma coisa de uma transcendência enorme, que está totalmente vinculada na prática, no modo de como isto se socializa com o mandamento da castidade. Está percebendo que coisa? Então, o mal que essas pessoas estão fazendo ao propagar toda essa sexualidade desenfreada e toda essa revolução desenfreada, que na verdade não é desenfreada, está sendo muito bem calculada e planejada em conjunção com uma série de outros projetos paralelos, o mal que essas pessoas estão fazendo é uma coisa simplesmente indescritível. Então a gente teria que tomar uma posição sábia e lúcida, principalmente em relação a esse tema. Aliás, principalmente em relação a esse tema não, de um modo muito especial em relação a esse tema, que é um ponto fraco no momento, onde as pessoas estão cedendo de uma maneira cada vez mais lastimável. Então, feito esse comentário, onde eu estava explicando por que a gente simplesmente não explicou em que consistem os mandamentos, mas tentamos explicar todo o contexto e por que isso é tão importante. Então eu queria complementar algumas coisas em relação ao que nós estávamos falando sobre a castidade na última vez.
que é o seguinte: na palestra, na aula anterior, nós falamos sobre a castidade de modo geral, dela em si. E o que significa a castidade antes do casamento, no casamento e após o casamento. E agora a gente teria que falar de um ou dois tópicos anexos a esse, consequências disso, que é o seguinte: de modo geral, apesar disso não ser uma regra, é uma regra orientativa, não é uma regra que possa ser aplicada imediatamente de uma maneira simplória, mas como uma forma de orientação geral, para que a gente tenha uma ideia de síntese. Nós falamos que o que é pecado grave é o que vai diretamente contra o amor a Deus, diretamente contra o amor ao próximo, entendido debaixo da razão de benevolência, como a gente explicou antes, e o que vai diretamente contra a castidade, porque isso está incluído no amor ao próximo por todas essas razões que nós falamos, e também aquilo que, por acaso, por uma contingência histórica, vá diretamente contra algum mandamento da igreja que ela tenha introduzido utilizando o poder de ligar e desligar, que para os leigos são muito poucos. Um deles é o preceito de assistir às missas aos domingos e dias santos, e não é muito mais do que isso. Depois a gente vai tratar desse assunto. Então, isto que constitui o pecado grave, em linhas gerais, isso que constitui o pecado grave são coisas que nós temos que evitar a todo custo. Assim como dentro da empresa, dentro de um clube, aquilo que pela natureza do que está fazendo seria um pecado grave para aquela instituição, coisa que pode não ser para outra. Numa empresa de aviação, uma coisa pode ser gravíssima, intolerável, que numa pizzaria não é, e vice-versa. Mas aquilo que é pecado grave numa instituição, numa corporação, numa sociedade, ou na sociedade humana e divina, tem que se tomar uma providência de que aquilo não aconteça nunca. E um dos sentidos da confissão, pelo menos a primeira confissão, é justamente essa: é a gente se afastar definitivamente do pecado grave, aprender a ser gente, digamos assim, aprender a ter aqueles modos que não se podem tolerar. Assim como um diplomata na diplomacia tem certas coisas que são imperdoáveis, então ele tem que primeiro saber o que ele não pode fazer em hipótese alguma, depois o resto ele pode ir aprendendo. Então é tão grave o pecado grave que o bom seria que após a primeira confissão as pessoas não fizessem nunca mais. Infelizmente a natureza humana decaída é fraca e nem sempre isso acontece. Por causa disso é que se permite que as pessoas possam sempre se confessar de novo, sempre, porém, elas se propondo novamente, em definitivo, de que não volte nunca mais a cair ali. Mas justamente isso aí é uma coisa tão séria que na prática expor-se ao pecado grave
ao perigo próximo de pecado grave, já se considera um pecado grave. Que é óbvio. Isso daí seria, pelo menos, já um pecado contra o próximo, que no caso, você mesmo. Quer dizer, se a coisa é tão grave, e você, sem razão grave, você se expõe proximamente a cometer um pecado grave, você está sendo o teu maior inimigo. Certo? Isso é um pecado contra a benevolência para você mesmo. Então, por que a gente não falou isso antes? Porque, via de regra, onde isso acontece com mais frequência, é justamente onde a natureza humana é particularmente fraca, que costuma ser no pecado do sexto mandamento, pecado contra a castidade. Quer dizer, isso pode acontecer com qualquer mandamento, com qualquer matéria moral, mas costuma acontecer com o sexto mandamento em maior grau. Em outras palavras, se você sabe, por exemplo, que você indo num determinado lugar, você vai acabar cometendo um adultério, se você falando com uma determinada pessoa, você não se responsabiliza mais por si mesmo, porque ela vai acabar te seduzindo, e só Deus sabe se você vai ter forças ou não para dizer não. E você vai lá, você está sendo extremamente temerário, e você está pecando no mínimo contra você mesmo. Tá? Você está expondo a tua salvação a um perigo imenso que você não tem motivo para fazer uma coisa dessa. Então isso não vale só para a castidade, isso vale para um monte de outras coisas. Quer dizer, aquelas pessoas que sabem que se passarem perto de um cassino ou entrarem num cassino, eles vão jogar todo o dinheiro deles e vão perder, e a família vai cair na miséria, a mulher vai passar fome, os filhos vão passar fome, se é que ele já não fez isso outras vezes e a mulher já ameaçou de divórcio, se repetir outra vez, e ele entrar no cassino e dizer, não, mas eu não vou jogar nada, mas ele não tem certeza se ele não vai ser convidado, e ele fizer isso, só pelo fato dele estar fazendo isso, supondo que o perigo seja próximo, tá? Isto já é um pecado grave. Quer dizer, expor-se ao perigo de cometer um pecado grave, ao perigo próximo de cometer um pecado grave, expor-se ao perigo próximo de cometer um pecado grave sem um motivo muito grave, sem um motivo grave proporcional, isso daí é pecado grave, já por si, mesmo que o fulano não peque. Obviamente, você veja, eu estou falando de perigos próximos, porque perigos remotos são impossíveis de serem evitados. Tá? E na maioria, os perigos remotos são aqueles que a gente, se tiver um pouco de honestidade e de brio, a gente não cai neles. Então, perigos remotos tem a todo momento. Certo? A qualquer momento alguém pode te seduzir. A qualquer momento você pode ver uma revista pornográfica. A qualquer momento alguém pode te dar uma proposta tentadora de suborno, de corrupção. A qualquer momento você pode se tornar um alcoólatra. Quer dizer, então você, sem ter vício algum, você teria que recusar sistematicamente beber toda copo de vinho. Você não poderia comprar o jornal, porque na banca de jornal está cheio de revistas pornográficas. Mas, normalmente a gente compra o jornal e não olha para as outras, mas a tentação está lá, certo? As mulheres no Ocidente se vestem de uma maneira lasciva, você teria que viver na Arábia Saudita.
Então, eu estou falando de perigos próximos. Como é que a gente sabe que o perigo é próximo? Pela própria experiência, pelo autoconhecimento. O fulano que bebe e que tem vício para bebida, ele sabe que se ele entrar no bar, ele não responde mais por si. Pode ser que ele não faça nada, mas ele sabe que é temerário assinar um cheque em branco. O fulano que sabe que ele tem uma queda por uma certa mulher e que ele não faz a mínima ideia de o que vai acontecer se ele for vê-la, ele já sabe por experiência própria que aquele perigo não é remoto, aquele perigo é próximo. Então, via de regra, a gente só deve se expor a um perigo próximo de pecado grave caso a gente tenha um motivo grave, proporcional, para a gente enfrentar isso. E normalmente a experiência mostra que quando o motivo é grave e proporcional, o caráter remoto do perigo desaparece. Por exemplo, um fulano ele tem uma queda pelo pecado contra a castidade, mas ele é bombeiro. E aí tem um prostíbulo que está pegando fogo mesmo, tá certo? Está ameaçando cair as vigas em cima da cabeça das pessoas, tem gente morta lá dentro, carbonizada, e ele tem que apagar o incêndio. E uma pessoa dessas entrar no prostíbulo seria a ocasião próxima de pecado. Só que no meio daquela tensão, que o fulano pode morrer a qualquer momento, uma viga pode cair em cima da cabeça dele, está todo mundo morrendo, eu já vivi, não essa experiência, mas experiências parecidas, que eu tive que socorrer a vida de alguém em lugares onde não seriam convenientes, onde na prática a tensão é tão grande por você ter que salvar a vida de alguém, ou da questão que está envolvido, que o perigo remoto, o perigo desaparece, o perigo de cometer um pecado. Numa situação dessas, as pessoas estão totalmente concentradas e tensas numa outra questão que não dá tempo de dar atenção a qualquer tentação que seja. Então, via de regra, a gente não deve se expor ao perigo próximo de cometer pecado, que é aquelas experiências que nós sabemos que, se nós não as evitarmos, não podemos nos responsabilizar pelos nossos atos de uma maneira honesta, de uma maneira moralmente responsável. E só justificaria uma coisa dessa se houvesse uma razão grave, muito grave, proporcional ao perigo da nossa condenação eterna. E só que na maioria das vezes, quando esse caso é muito grave mesmo, a experiência tem demonstrado que o perigo a que a gente está se expondo, ele na prática desaparece. Só que também a gente tem que colocar que são ocasiões raríssimas, tá? São ocasiões raríssimas, e que não são coisas do dia a dia, é coisa de uma vez ou outra na vida, se acontece. E pela mesma razão, existe uma outra situação semelhante a esta, que é uma consequência lógica. Pela mesma razão que a gente tem que evitar o perigo do pecado próximo a nós, pela mesma razão, a gente tem que evitar
o perigo próximo de pecado a outras pessoas. Isso é o que a gente costuma chamar de escândalo. Escândalo é uma pedra de tropeço. Escândalo significa você colocar um tropeço para que alguém possa cair. Essa é a origem etimológica da palavra. Hoje a gente chama de escândalo alguma coisa que choca as pessoas, uma informação uma informação mediaticamente fascinante, que se propaga rapidamente, todo mundo fala. Mas escândalo originalmente não era isto. O escândalo é você colocar uma pedra no caminho de alguém, ou seja, oferecer a alguém a chance dela cair em pecado. É o que a gente faz quando nós nos expomos ao perigo próximo de cair em pecado. Nós estamos colocando um escândalo para nós mesmos. Na prática, uma das ocasiões mais comuns de escândalo que se dá para as pessoas é o modo como as pessoas se trajam, principalmente as mulheres. O modo como as mulheres se vestem, ele pode ser provocativo para os homens. As próprias mulheres não percebem o quanto elas podem ser provocativas, porque elas, sendo mulheres, elas normalmente são excitadas sexualmente por outros modos, que não pelo visual. Então, normalmente, as mulheres têm uma dificuldade muito grande de perceber como que elas são capazes de excitar os homens, principalmente os homens que não praticam a castidade. E então, nesse sentido, nós não devemos nos pôr em ocasião próxima de pecado, nem a nós e nem aos outros. Mas no tema em relação aos outros, uma das ocasiões mais frequentes, e que faz parte dessa abordagem da castidade, que faz parte do espírito da castidade, justamente porque a sexualidade humana, ela se dirige não a excitar os outros indiscriminadamente, mas a razão de existir uma sexualidade humana é para que se possa formar uma família bem constituída, uma família que seja um reflexo da vida da Trindade, um canal aonde o amor da Santíssima Trindade possa ser experimentado pelos homens. E exatamente por esse motivo a gente não pode transformar a sexualidade humana, muito menos a feminina, num aparelho de excitação geral. Então, por causa disso, deveria haver um modo honesto das mulheres se trajarem. E isso é muito difícil de se dizer, é muito difícil de se estabelecer, porque os costumes variam, as propensões das pessoas variam, mas eu acho que eu devo colocar um critério razoavelmente bom, pelo qual a gente possa se nortear do que poderia ser um traje correto. Então, isto pode variar de lugares para lugares e pode variar com a pessoa. O critério, em última análise, é o que seria verdadeiramente provocativo para outras pessoas. Então, o que numa tribo indígena não seria provocativo, na sociedade ocidental seria extremamente provocativo. Porém, eu acho que eu posso dar alguns critérios
que são bem meditados, bem fundamentados, e em última análise o que realmente deve ser capaz de julgar o que é provocativo ou não, à luz da castidade, são as pessoas que vivem realmente a castidade e têm uma ideia do verdadeiro sentido dela. Em última análise, as sentenças morais, elas têm que provir de homens prudentes, que tenham a prática das virtudes e que possam analisar isto à luz da tradição da Igreja, do sentido cristão, à luz da graça e à luz dos ensinamentos que os santos, de modo geral, nos deram. Então, dentro disto, quer me parecer que nós não estamos muito fora de uma normalidade se a gente disser que um traje decente para uma mulher é um traje que as saias não estejam acima do joelho, que as camisas não sejam sem mangas, que não haja decotes, que não sejam transparentes, e que, se forem calças, elas não sejam calças justas, que evidenciem os contornos das pessoas. Então, a mim me parece que uma pessoa que usa esses critérios, ele está muito bem dentro dos padrões corretos, do que se espera de uma pessoa normal, do que se espera de uma pessoa casta. E você sair muito fora disto, ou sair fora disto para uma pessoa que seja jovem e bela, a mim me parece que você está saindo realmente daquilo que a caridade exige para com os outros, que assim como a gente não deseja cair no pecado, a gente não deve desejar fazer cair os outros. E o que vai além disto, normalmente, mesmo que a pessoa não tenha intenção, é planejado pelas pessoas que conduzem a moda para provocarem deliberadamente. A pessoa pode não ter a intenção, mas a coisa tem. A coisa em si tem. Existe uma outra questão dentro disto, que são os trajes de banho quando a gente vai na praia. Quando nós vamos na praia, nós evidentemente não podemos ir trajados dessa maneira. Os trajes são sempre menores. E dentro de um certo bom senso, à luz desses critérios, a gente não pode dizer que você frequentar a praia seja uma coisa má em si, por causa que os trajes são menores. Inclusive porque na praia, as pessoas que praticam a castidade, elas sabem que é um lugar onde há pessoas assim. Então, não é como você estar trajado de uma maneira provocante no meio da rua, onde as pessoas têm que estar na rua e elas vão encontrar essas provocações querendo ou não querendo. Tá? Quem vai na praia sabe que há pessoas assim. E se ela quiser evitar ir na praia, porque ela é uma pessoa fraca e cai no problema da castidade, ela simplesmente não vai. Como eu conheço que pais, por exemplo, que não levam os filhos na praia em dias de movimento, justamente para que os filhos não se acostumem com essas coisas. Eles levam em outros momentos ou em lugares mais vazios. Então você pode evitar, se você vê que existe ocasião, ir na praia. O que você não pode evitar é ir na rua, ir na escola, ir na praça, ir no mercado,
e nos lugares que são públicos, onde você tem que ir de qualquer maneira. Então, numa praia, o que você parece que é o sensato é que você deveria escolher dentre todos os trajes de banho que são condizentes com uma visita à praia, aquele que fosse o mais conservador possível. E você procurar, dentro do possível, evitar onde houvesse aglomeração de pessoas muito grandes, onde isto pudesse ser de excitação para as pessoas. Ou seja, cultivar uma certa discrição. E as pessoas, por outro lado, que elas sabem que mesmo assim, se elas forem na praia, elas vão, não conseguem se conter e não conseguem voltar para as suas residências sem terem cultivado os maus pensamentos e sem, inclusive, terem incorrido num risco próximo de pecarem contra a castidade por olhos ou por pensamentos, elas deveriam simplesmente não ir na praia. Existem lugares onde, particularmente onde a situação é mais grave, que é nos centros urbanos, onde nós não estamos falando de praias, mas de piscinas, onde o espaço é mais estreito, onde o espaço é mais estreito e você não pode usar de uma certa discrição. Quer dizer, o espaço, por ser estreito e a frequência muito grande, as pessoas estão muito próximas umas das outras. E aí é praticamente inevitável que as pessoas pequem, e pecam mesmo. Inclusive, e é muito inevitável que até bons cristãos que frequentem esses lugares, eles sejam assediados por maus pensamentos. Então, esses casos são bastante diferentes de uma praia, onde o espaço é maior, e esses casos, na prática, pelo que a gente tem ouvido de pessoas, inclusive boas, que têm frequentado lugares assim, são tão danosos à vida da castidade, que eu não sei como que a gente poderia se isentar de pecado indo num lugar desses, porque o risco que o normal das pessoas correm em ir ali e ser assediado por maus pensamentos é gigantesco, pelo apinhamento das pessoas. E o risco de você, se for uma mulher principalmente, estar provocando isso nas pessoas é praticamente certo. Então, eu não iria num lugar sem um motivo muito sério, seríssimo, que não consigo imaginar qual fosse. Certo? Eu não iria num lugar assim para me divertir um pouquinho, sabendo que eu estou provocando o pecado em um sem número de pessoas. Então, esses lugares assim, se revestirem dessas condições que eu estou contando, eles são... não é sabedoria cristã nenhuma você frequentar um lugar desses. Esses lugares são para serem evitados, certo? Obviamente não estou falando de uma piscina onde tenha pouca gente, onde tem um ambiente mais familiar, certo? Estou me referindo a algumas piscinas que existem em centros urbanos que são extremamente lotadas.
e que na prática a gente vê que é muito difícil de que essas coisas não ocorram, e isto é um pecado contra o próximo, tá? Isso é pecar contra o próximo, é você expor as pessoas a uma perdição, e mesmo que a pessoa já esteja no pecado, a gente não pode afundar ela mais ainda, nós teríamos que tirá-la de lá. Bom, então é isto que a gente teria a dizer sobre a questão do sexto mandamento.